Olá, boa noite a todos que nos acompanham. Hoje, mais uma vez, estamos recebendo a Sandra Fiore, que aceitou nosso convite. A Sandra já é colaboradora nossa já de algum tempo. Seja bem-vinda, tá, Sandra? Obrigada, Valmir. Boa noite mais uma vez, embora já tenhamos nos visto nos bastidores. Boa noite a todos aqueles que estão a nos acompanhar, mas também aqueles que virão a nos assistir em outros momentos. Nós rogamos a Deus, nosso Pai Jesus, nosso Mestre, que possa abençoar a todos nós. Amém, que assim seja. Dando seguimento, né, à divulgação da doutrina espírita, né, pelo Grupo de Apoio Holístico Eurico Barçanufo, eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, a lição de número 82. Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. O título da lição de hoje é Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Quem disse isso foi Jesus, está lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 45. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente. A semente enriquece o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até ao fim da luta. Se há mais alegria em dar que receber, há mais felicidade em servir que ser servido. Quem serve, prossegue. Então, essa foi a nossa leitura de abertura, muito interessante, né, que a gente possa seguir esse passo, né, de Jesus de estar servindo e agradecer a Deus por estar na condição de servir, né? Então, que a gente dê glória e graça todo dia por tudo que temos, até nos
nas coisas desagradáveis da vida, né? É um aprendizado diário. Eu queria convidar a todos agora para que possamos fazer a nossa prece de abertura, que a gente possa agora, né, na tranquilidade do nosso lar, relaxar aí nos nossos assentos, né, no sofá, na cadeira, abrir o nosso coração, a nossa mente, para que possamos estar receptivos a tudo que receberemos daqui a pouco. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, de infinita bondade e misericórdia, gratidão mais uma vez, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui através das redes sociais, divulgando a doutrina espírita. Pedimos a toda a espiritualidade amiga que possa intuir a nossa irmã Sandra, que vai apresentar para nós o estudo nesta noite. Que ela consiga passar para nós todas essas informações e que a gente consiga extrair a essência dessas informações e que elas possam somar conosco na nossa caminhada diária. Pedimos também por todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades neste momento, que eles sejam também amparados e atendidos e acolhidos neste momento. Por todos os nossos irmãos que por um momento de fúria, de descontrole, cometeram um crime ou um delito, que eles possam, através da justiça dos homens, pagar por estes crimes, mas que quando, Pai, saídos de lá, eles possam tomar uma nova direção, fazer um novo começo e buscar a sua transformação que se faz necessária. Pedimos também todo auxílio e todo amparo aos nossos companheiros em situações de rua, que eles possam receber neste momento o alimento do corpo físico e o alimento para o espírito. Que eles possam entender que este é um momento passageiro e que muitas das vezes há necessidade de passarmos por essas dificuldades para que algum aprendizado seja somado nessa nossa caminhada. Pedimos também, Pai, que o Senhor possa enviar os seus mensageiros espirituais a cada lar representado aqui nesta noite, todos esses irmãos que acompanham conosco, que eles possam levar a cada um deles a paz, a harmonia, a tranquilidade, para que a gente possa ter um bom convívio diário com os nossos familiares. Sendo assim, Pai, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Pedimos a Ti, ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga, o mentor espiritual da nossa casa, Eurix Bassanufo, a permissão para darmos início a mais uma live desta noite. Graças a Deus, que assim seja. Sandra, daqui a pouquinho eu retorno, fica à vontade, tá? Obrigada, meu irmão. Agradecida pela oportunidade. Mais uma vez, boa noite aos amigos que nos acompanham. Regina, Tânia, Rosângela, sejam muito bem-vindas. Que a paz do Cristo possa estar no coração de cada uma de vocês e a todos os outros que estão a nos acompanhar. O tema qual nós estamos, aliás, hoje, falando, ou que vamos desenvolver, é o despertando consciência. O que seria despertar? Despertar é acordar algo que está adormecido. Nós podemos despertar de um sono, ou podemos despertar algo incompreensível, como, de repente, passar a entender algo que até então não entendíamos. Isso também é um despertar. Então, no que diz respeito à consciência, o despertar consciência, a consciência é um pensamento íntimo que nos pertence, como todos os outros pensamentos. É a voz secreta da alma, que aprova ou pode desaprovar as nossas ações. É o sentimento que passa em nós, o mais profundo do ser. Podemos dar como exemplo quando, de repente, dizemos ou fazemos algo que venhamos a nos arrepender. Como, por exemplo, dizer alguma coisa a qual não deveríamos ter dito. É preciso, de fato, ter muito cuidado com a palavra,
porque a palavra é a fotografia da alma. Então, quanto mais nós formos moralizados, mais desenvolvida teremos essa nossa consciência. E com mais facilidade a ouviremos. Assim, não vamos dizer ou fazer algo antes de ter passado pela consciência responsável. Ou seja, tudo aquilo que formos fazer ou tudo aquilo que formos dizer, teremos o devido cuidado. Podemos dizer que a consciência é a justiça divina em nós. Quando desencarnarmos, não haverá um tribunal. Não se preocupem, muitos ficam pensando, eu vou desencarnar, o que vai acontecer do lado de lá? Será que eu vou ser levada para tal lugar? Será que vão me pegar, vão levar para o umbral? Não existe tribunal, ninguém vai nos julgar, a não ser a nossa própria consciência. É ela que vai nos julgar. Ela vai nos julgar sobre aquilo que fizemos, ou, muitas vezes, aquilo que deixamos de fazer, porque todos nós estamos na Terra e tem um compromisso assumido antes de reencarnarmos. Nós temos um propósito, e esse propósito é evoluir, obviamente, mas também cumprir a nossa parte na obra da criação. Como disse, nosso irmão no começo, nós estamos aqui também para servir, não só como o Cristo, que veio para servir. Todos nós viemos para servir, e não para sermos servidos. Mas para que a gente possa entender um pouquinho melhor sobre o despertar de consciência, nós vamos entender o que vem a ser consciente, subconsciente e inconsciente, numa visão holística, ou seja, a visão do todo, uma visão transpessoal, ou seja, todos nós trazemos uma bagagem. Então, hoje, eu estou Sandra e estou mulher, mas trago comigo toda uma bagagem de outras vidas, de vidas pretéritas. Então, nós vamos ter uma visão transpessoal, não apenas dessa existência, mas temos que pensar nas existências anteriores. Então, o consciente, ele refere-se ao estado de estar ciente, ou seja, eu tenho consciência daquilo que está acontecendo ao meu redor, ou o que está acontecendo dentro de nós. Envolve pensamento, sentimento, percepções e decisões de que estamos diretamente cientes. Então, vejam, o consciente é aquilo que eu sei o que eu estou fazendo agora, neste exato momento. Por exemplo, eu estou falando para vocês e alguns de vocês estão me ouvindo, então eu tenho ciência disso. Isso faz parte do consciente, do saber o que está acontecendo aqui e agora. Então, isso é a consciência. O subconsciente é a parte da mente que armazena memórias e experiências que não estão ativamente no foco da consciência. Ou seja, é algo que está lá armazenado, que está gravado, mas que muitas vezes eu não tenho ciência do que está lá, mas que, de repente, pode despertar. Pode, por exemplo, eu posso ter um gatilho que eu venha acessar essa informação que está no subconsciente. Quer um exemplo do que poderia ser o subconsciente? Por exemplo, eu pego uma foto e, de repente, eu olho para aquela foto vai fazer com que eu tenha na minha memória tudo o que se passou no momento em que eu fui tirar a foto. Então, até então, eu não estava pensando em nada, Então, estava lá no meu subconsciente aquela situação a qual envolveu aquela foto. Outro exemplo que podemos dar, o cheiro de um perfume. Então, eu estou falando aqui com vocês, de repente passa alguém aqui do meu lado, e eu sinto um perfume que me lembra ou me remete a alguma coisa ou a algum lugar. De repente, um perfume conhecido, de alguém que usou, eu vou lembrar daquela pessoa. Então, até então, eu não estava lembrando daquela pessoa, mas a partir do momento que eu senti o perfume, foi o gatilho que eu precisava para poder lembrar daquela pessoa. Uma música
De repente eu estou lá no carro, dirigindo e tal, de repente toco uma música, vai me remeter, de repente uma música antiga, que vai me remeter à minha adolescência, às minhas amizades, pessoas que há muito tempo eu não vejo. Então isso é o subconsciente. Mas também no subconsciente, às vezes, está gravado algumas coisas que não passou pelo consciente. Então, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, os exemplos que eu dei da fotografia, do perfume, da música, está no meu subconsciente, mas eu tenho o acesso fácil através do gatilho. Mas por quê? Porque passou pelo consciente. Agora, existem algumas coisas que estão no subconsciente que não passou pelo consciente. Eu vou dar um exemplo a vocês. Eu estou aqui conversando com vocês, mas eu não estou prestando atenção que lá fora o cachorro está latindo. Ou seja, eu não estou prestando atenção, mas o meu subconsciente vai gravar o latido do cachorro. E pode ser que à noite eu venha sonhar com o cachorro. Acontece muito, de repente você está lá no Facebook, mexendo no Facebook, está descendo, lá de repente passa alguém, algum amigo lá do Facebook, mas você não presta atenção e você continua mexendo. E de repente, mas o seu subconsciente gravou a imagem que passou na sua frente e que você não percebeu. E aí à noite você pode vir a sonhar com aquela pessoa. Então, esse é o subconsciente. Você pode ter acessos através de um gatilho, ou você pode ter acesso através do sono. Agora, nós temos também o inconsciente. O inconsciente, ele refere-se à parte mais profunda da mente que contém os pensamentos, as memórias, desejos reprimidos ou ocultos. É um repositório de tudo que não estamos cientes e que não pode ser facilmente acessado sem esforços. Então, vejam, o inconsciente é o mais difícil de ser acessado. Ele está lá, gravado, mas não é uma gravação apenas do que eu estou vivendo nesta vida. No meu inconsciente está gravado todas as experiências pretéritas, que está adormecida. Então, esse inconsciente, que também tem as vidas pretéritas, ele afeta o nosso comportamento e as nossas emoções de maneira poderosa e também inconsciente. Então, os psicanalistas, eles costumam dizer que o inconsciente é onde muitos dos nossos conflitos internos e traumas estão armazenados desta vida. Então, às vezes, a pessoa tem um trauma. Então, ela tem um trauma, mas ela não sabe que aquele trauma que ela tem é consequência de algo que aconteceu na infância, que ela não lembra. Está lá no inconsciente dela. De repente, a mãe foi dar banho, vamos supor, no bebê, e sem querer, ela afundou a criança ali na banheirinha, e a criança assustou com a água. Então, isso ficou marcado. Então, ela não vai lembrar disso, porque ela era um bebê, mas isso ficou gravado no inconsciente dela, e ela pode vir a ter medo de água. Ela pode ter medo de água. Então, isso pode ter causado um trauma. Outro exemplo que podemos dar é uma pessoa que é violenta. Então, às vezes, ela chega na fase da adolescência, ela chega na fase adulta, ela é uma pessoa extremamente violenta. Mas por quê? Porque ela recebeu uma educação equivocada na infância, traumas da infância, que ela não sabe que ela é violenta por conta disso. De repente, ela viu uma violência que o pai cometeu contra a mãe, ou ela própria sofreu uma violência desses pais e a tornou também violenta. Então, isso traz traumas que, às vezes, é preciso ser trabalhado. Mas isso aconteceu nesta existência. Mas nós trazemos traumas de existências pretéritas. Traumas que, de repente, eu posso também, por exemplo, ter medo de água, mas o medo de água não tem a ver nada que tenha acontecido nessa vida, mas eu posso trazer um trauma de uma existência pretérita, a qual, de repente, eu morri afogada. Então, fica lá no inconsciente. Como que se tem acesso ao inconsciente? Se tem acesso ao inconsciente através da emancipação da alma. Então, quando eu estou dormindo, o meu corpo repousa, está lá repousando, descansando, mas
Mas eu, enquanto espírito, ao deixar a matéria enquanto o corpo está dormindo, eu posso ter alguns flashes, lembrar de algumas coisas de vidas pretéritas. Então, por isso que muitas vezes os sonhos causam uma certa perturbação, porque são uma confusão de imagens confusas desta vida, às vezes de vidas pretéritas, que nós não conseguimos, às vezes, entender aquilo a qual está se passando. Então, o consciente é aquilo que eu sei que está acontecendo agora. O subconsciente, eu tenho acesso através de gatilhos, né, que eu possa lembrar de alguma coisa. E o inconsciente, somente através da emancipação da alma ou do desdobramento. Por exemplo, uma pessoa que é médium, quando ela está num trabalho mediúnico, às vezes, quando ela pensa que é um espírito que está dando comunicação, falando alguma coisa, principalmente no começo, quando ela está começando a desenvolver a mediunidade no trabalho mediúnico, ela pode, né, um pouquinho desdobrada da matéria, ter acesso a algumas informações e trazer aquilo como se fosse um espírito falando. Mas, na verdade, ela está colocando para fora algo que ela traz dela mesma. Isso é um fator positivo. Então, o trabalhador da casa, a pessoa que dirige o trabalho, ele tem que perceber se aquilo é algo anímico, se é algo do próprio médium que ele está colocando para fora, que está lá no inconsciente dele de vidas pretéritas, ou se realmente trata-se de um espírito que está dando comunicação. Então, a abordagem holística abrange diversas dimensões da existência humana, reconhecendo a interconexão, né, entre o corpo, a mente e o espírito. E, às vezes, é preciso algumas terapias, porque trazemos coisas que podem atrapalhar a nossa existência atual, coisas que estão no subconsciente, coisas que estão no inconsciente. Então, o que nós precisamos fazer muitas vezes? Meditação, terapia cognitiva com especialistas, às vezes eu preciso de um psicanalista que possa me ajudar, elevação de pensamento, oração e outras técnicas que visam harmonizar essas diferentes camadas da mente que podem refletir no corpo, promovendo compreensões mais complexas e equilibradas de si mesma. Então, a partir do momento em que eu faço esse trabalho para tentar entender tudo o que está acontecendo comigo, porque eu sou um espírito, tenho a mente e também o corpo. Nós somos uma tríade, né? Então, o corpo, na verdade, esse corpo a qual eu me encontro hoje, ele é o instrumento que nos permite a estar na matéria e continuar o nosso processo evolutivo. Então, porque nós, enquanto espíritos em processo evolutivo, não há como evoluir se eu não voltar várias vezes na matéria para continuar aprendendo, porque todos nós fomos criados simples, ignorantes, sem nenhum conhecimento. Então, como espíritos milenares que somos, através das várias experiências pretéritas, hoje nós já trazemos, como eu disse, essa bagagem, mais experiência, mais conhecimento. E eu, às vezes, preciso entender o que está acontecendo comigo. Então, o cérebro, o nosso cérebro, é parte importante do sistema nervoso, porque ele é o elo material que liga o espírito ao perispírito. Então, vejam, nós, enquanto espírito, nós temos um corpo, obviamente, mas para esse espírito se manifestar neste corpo a qual nós possuímos, existe um elo de ligação que se chama perispírito. Mas o perispírito também, tudo aquilo que o espírito, que é o ser inteligente, que é o ser que pensa, ele precisa desse instrumento que é o cérebro para poder passar a informação, e o cérebro meio que codifica a vontade do espírito, aquilo que o espírito, nós enquanto espíritos, queremos passar. Mas quando o nosso cérebro está comprometido, ele exerce grande influência sobre a manifestação da alma, ou seja, eu enquanto espírito, ou alma, como queiram dizer, porque Kardec diz que alma
nós dizemos enquanto estamos encarnados, e espíritos quando estamos desencarnados. Mas, por exemplo, eu, enquanto espírito ou alma, estando encarnada, mas se eu tenho um problema no cérebro, eu, enquanto espírito, não consigo utilizar direito desta ferramenta que é o corpo, porque o cérebro, muitas vezes, está comprometido. É quando nós vemos, por exemplo, uma pessoa que chamamos, aquela pessoa é demente, ela tem um transtorno, ela tem alguma coisa que ela, enquanto espírito, não consegue utilizar-se daquele corpo porque o cérebro está comprometido. Mas quando ela desencarnar, deixar a matéria, o espírito vai ficar livre. Quer dizer, aquela demência que ela tinha enquanto estava encarnado desaparece, porque a demência estava apenas aonde? No cérebro que estava comprometido. Então, como nós trazemos bagagens de experiências, a proposta aqui é refletir sobre o despertar da consciência. Então, despertar os melhores sentimentos através dos conhecimentos adquiridos nas várias oportunidades das vivências que obtivemos. É despertar, né, o que não é tão bom também, porque não só desperta as coisas positivas, mas às vezes despertam coisas negativas, e essas coisas negativas que são despertadas, muitas vezes, é para que nós possamos trabalhar. Porque nós trazemos os atavismos, os condicionamentos, os nossos vícios, então nós temos que trabalhar tudo isso. Então, o despertar de consciência tem o lado positivo, que é despertar as coisas boas e despertar para as coisas boas, mas também despertar aquilo que não é tão bom em nós, para que nós possamos trabalhar. Por exemplo, eu sou uma pessoa impaciente, digamos assim, então, de repente, desperta aquela coisa, o arrogância, alguma coisa que desperta em mim, que eu falo, não, Sandra, é preciso trabalhar isso, você precisa ser mais paciente. Então, é uma forma de trabalhar aquilo em mim. De repente, desperta em mim uma violência que até então eu não percebia. Então, despertou uma violência, eu tenho que trabalhar isso, porque eu preciso continuar essa minha trajetória evolutiva. Não podemos esquecer que todos nós fomos criados por Deus com o propósito de chegarmos à nossa ascensão espiritual. E isso depende do despertar da consciência, ou seja, o despertar da consciência, essa bagagem que muitas vezes nós trazemos, nós temos que passar a analisar, passar a refletir, nós passarmos a sentir e buscar, obviamente, viver o bem, viver da melhor forma possível. Então, na questão 621, lá do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, onde está escrito a lei de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. O que isso significa? Que todos os princípios morais e éticos fundamentais já estão presentes em cada pessoa desde a sua criação. Olha que interessante. Então, nós fomos criados simples e ignorantes, mas trazemos ali os princípios morais e éticos, trazemos no espírito, trazemos em nós. Então, isso é explicado, inclusive, no Livro dos Espíritos, onde se ensina que a consciência humana possui uma intuição inata do bem e do mal, das ações corretas e incorretas. Então, não me digam que cometeram um erro sem saber, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado, porque trazemos essa intuição inata, ou seja, nós trazemos isso no espírito, o que essa ideia, né, essa sensação, essa intuição do que é certo e do que é errado. Então, a consciência moral inata, cada ser nasce com uma compreensão básica das leis divinas, que são as leis morais universais. Então, essa intuição nos guia em nossas decisões e julgamentos morais. Então, a orientação interior, mesmo sem ensino formal ou mesmo ensino religioso, o ser, ou seja, cada um de nós, pode discernir entre o que é certo e errado através dessa consciência inata,
porque nós trazemos isso conosco. Ela serve como um guia espiritual que nos orienta no caminho da evolução moral. Então, nós trazemos isso em nós. Então, tendo as leis de Deus gravadas na consciência, isso também implica no livre-arbítrio com responsabilidade. Porque nós temos livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que quisermos, mas temos que saber que tudo tem um efeito. Então, toda causa tem um efeito. Então, veja, nós temos que saber escolher as nossas ações. Porque nós somos capazes, exatamente como eu disse, de distinguir o bem e o mal através dessa consciência moral. Então, ao ouvir e seguir essa voz da consciência, a pessoa se alinha com as leis divinas, promovendo o seu próprio progresso espiritual. Ignorar ou transgredir essas leis pode levar ao arrependimento e à necessidade de reparação. Então, vejam, nós, né, erramos porque ainda somos espíritos imaturos, porque estamos na infância espiritual, e o fato de ainda estarmos na infância espiritual, é claro que nós cometemos erros, é claro que nós fazemos coisas que não deveríamos fazer, nos distanciamos dessas leis de Deus, mas, como eu disse, não há castigo. Não há um Deus punitivo, não há, como eu disse, um tribunal do outro lado que vai nos aguardar para levarmos, por exemplo, para o umbral. Não. O que vai acontecer é se nós nos equivocarmos com as nossas atitudes, cometermos esses erros, nos distanciarmos dessas leis, como eu disse, quem vai nos cobrar é a nossa consciência. E ao chegar na espiritualidade, o que vai acontecer é que nós seremos atraídos para o local onde existem outros que pensam e agiram da mesma forma, pensam e agem da mesma forma. Então, são as afinidades. Portanto, essas leis gravadas na consciência são vistas como a bússola moral interior que nos guia ao longo da nossa jornada espiritual, ajudando-nos a evoluir e a viver de acordo com os princípios divinos. Então, o despertar de consciência também depende muito de nos conhecer, de saber quem somos, de saber dos nossos limites. Né? Somente sabemos, às vezes, do que somos capazes de fazer quando acontecem determinadas situações. Por exemplo, eu posso ser a melhor pessoa do mundo. De repente vem alguém e faz alguma coisa, aí eu vou mostrar quem verdadeiramente eu sou. Porque, de repente, eu não vou fazer como Jesus ensinou. É porque Jesus disse, se alguém lhe fizer alguma coisa, dê a outra face. Eu posso fazer o contrário. Eu posso, em vez de dar a outra face, dar na face da pessoa. Eu posso fazer isso. Então, porque eu, na verdade, eu não sei até onde eu sou capaz de ir. Por isso que nós precisamos nos conhecer. Então, o processo de autoconhecimento seria a identificação do quê? Dos nossos vícios, das nossas mazelas, para podermos aí renunciar a algumas atitudes equivocadas que ainda possuímos. Isso seria nos libertar exatamente desses atavismos e condicionamentos que trazemos, porque, como eu disse, como seres ainda em processo evolutivo, nós trazemos muito latente tanto o orgulho quanto o egoísmo. E o orgulho e o egoísmo geram todos os outros vícios, o preconceito, né, a maledicência, a intolerância, né, tudo isso é gerado através do orgulho e do egoísmo. Então, por isso que eu preciso me conhecer, saber quem eu sou, saber dos meus limites, para eu poder domar em mim as más inclinações. Então, todos que não têm paz de consciência, remorso, culpa, podemos dizer que é prisioneiro de si mesmo, consequentemente, da própria ignorância. Por isso que eu disse que nós somos ainda espíritos muito ignorantes, porque estamos na infância espiritual e temos muito que aprender. Por isso que Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, essa verdade que vai nos libertar é a verdade que Jesus representa.
é a verdade que ele nos trouxe. Então, eu só vou conseguir me libertar desses vícios, dessas mazelas, se eu, de fato, me conhecer e começar a observar as minhas atitudes. Aí sim, eu tenho que travar uma batalha interior muito grande, porque não existe luta mais árdua a ser travada do que com esse inimigo que trazemos em nós mesmos. Com esse inimigo que nós trazemos em nós mesmos. Então, nós precisamos sair do estado de dormência espiritual, porque nós estamos ainda nessa dormência espiritual, e despertar os nossos potenciais internos, ou seja, aquilo que nós temos de melhor. Então, nós precisamos começar a desenvolver a compaixão, a solidariedade, a empatia. Às vezes, falta a oportunidade de percebermos em nós tais sentimentos. Eu dou como exemplo, às vezes, o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Aquela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, 85% das cidades ficaram debaixo d'água. Quantas pessoas se mobilizaram para ajudar? O Brasil, quando é preciso, as pessoas se unem. E é isso que de fato importa, é isso que de fato precisa, é sermos tocados no coração. Mas será que é preciso acontecer essas catástrofes sempre para que nós possamos nos unir para poder ajudar uns aos outros? Então, vejam, nós trazemos muitos sentimentos positivos que precisam, de fato, surgir, serem despertados, esses potenciais internos. Então, nós temos que buscar entender a necessidade exatamente da vivência do bem, da construção do amor fraternal, porque é isso que Jesus veio fazer, ensinar o amor fraternal. Porque o amor, quando a gente fala em amor, as pessoas já pensam no amor de novela, de romance, de filme. Não, o amor entre um casal, não, é o amor fraternal, é o amor de irmandade, né, que nós temos que desenvolver em nós. Nós temos que aprender a colocar o nosso coração na miséria alheia, porque o bem vai fazer fluir os melhores sentimentos em nós. Vejam, eu muito me sensibilizei com aquela questão do Rio Grande do Sul, voltando ao assunto, quando eu vi pessoas saindo lá do norte, lá do nordeste, e indo até o Rio Grande do Sul para ser voluntário. Vieram pessoas de outros países para poder ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Então, isso nos tocou o coração. Então, muitas pessoas não sabiam do quanto elas podiam fazer de fato e fizeram. E é isso que importa. Agora, e quanto à liberdade de consciência? É um princípio fundamental, refletindo o respeito da autonomia individual, porque cada um é único, a capacidade de cada um de discernir, né? De vez em quando enrosca a língua, discernir e escolher seu próprio caminho moral e espiritual, porque nós somos livres para escolher o caminho que quisermos. Por quê? Porque temos livre-arbítrio. Então, ninguém é igual a ninguém. Eu sou única e cada um de vocês é único. Então, cada um é aquele que traz a sua própria bagagem de coisas positivas e de coisas negativas. Então, não existe ninguém igual ao outro. Cada um é único. Então, mas nós temos liberdade para escolher aquilo que quisermos. Então, essa é uma das características da verdadeira civilização e do progresso defendido pelo Espiritismo. O Espiritismo não é uma doutrina que nos proíbe a nada. Ele é uma doutrina de liberdade. Não nos proíbe, né, como já tive algumas discussões com algumas pessoas que acham que o Espiritismo proíbe, por exemplo, o aborto, a pena de morte, a eutanásia. Não, o Espiritismo não proíbe nada. Ele nos ensina aquilo que não deveríamos fazer. Agora, a atitude vai ser nossa. A partir do momento em que eu sei que somos espíritos que precisamos da matéria para continuar o nosso processo evolutivo, é claro que eu, enquanto Sandra, sabendo da importância da vida, jamais vou aceitar o aborto. Eu vou dizer não ao aborto. Eu vou dizer não à pena de morte. Eu vou dizer não à eutanásia.
Eu vou dizer não ao suicídio, porque eu valorizo a vida, porque eu sei da importância da vida para cada um, para chegar no seu estágio evolutivo. Como o próprio Paulo de Tarso disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser, porque não existe proibição. Deus não nos proíbe. O que Deus fez foi as suas leis perfeitas e imutáveis. E cada um vai seguir se quiser. Mas quanto mais nós seguirmos o bem, quanto mais nós conquistarmos as virtudes, quanto mais fizermos as coisas como de fato tem que ser feito, conforme Jesus nos ensinou, mais rapidamente nós evoluímos. Então, uma consciência moral equilibrada é saber que atitude tomar. Então, eu tenho que saber o que eu devo fazer. Para isso, eu preciso compreender. E tenho que respeitar, obviamente, né? Me respeitar, respeitar o próximo e querer, na verdade, tratar o outro como eu gostaria de ser tratada. Então, os que agem diferente, querendo tolir o direito de pensar ou de agir do outro, querem impor a sua própria suposta verdade, podemos dizer assim, porque a verdade absoluta só a verdade de Deus, mas hoje em dia está difícil conversar com as pessoas. Todo mundo quer colocar o seu pensamento como verdadeiro. Não existe mais um diálogo saudável, não é? Porque quando você vai contra a opinião do outro, o outro já vem com 10 pedras, né? Então, não existe mais um diálogo de fato saudável. Então, quando a pessoa age dessa forma, querendo impor o seu pensamento, as suas ideias, os seus conceitos, falta com a lei de caridade e acaba conduzindo o homem a atitudes hipócritas. Só Deus tem direito de julgar consciência e nós, muitas vezes, julgamos a atitude do outro, porque achamos que nós aqui estamos certos. É como se, de fato, nós fôssemos seres perfeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Nós já estaríamos em mundos mais evoluídos. Nós vivemos um mundo de provas e expiações. Muitos julgam as religiões, porém, cada crença ou cada religião, ela deve ser respeitada, né? Porque o que importa é como o homem se sente naquela religião. Então, quando uma religião, uma doutrina ou uma seita, ela escandaliza os seus adeptos, falta com a caridade, falta com o respeito, a liberdade de pensamento, não se preocupem. Aquela religião, aquela doutrina, aquela seita, num determinado momento, vai desaparecer. Por quê? Porque não dá os bons frutos. Porque Jesus espera que os seus discípulos produzam frutos de amor, de paz, de justiça, de bondade, de misericórdia. Nós somos discípulos do Cristo. E é isso que o Cristo espera de cada um de nós. Então, aquela imagem da vinha de Deus, que simboliza o reino de Deus, é utilizada para representar o povo que se coloca a serviço de Deus e aceita o desafio do seu amor através do trabalho do bem. É aquilo que foi lido no começo. Nós viemos aqui para servir e não para ser servido. Jesus é o nosso modelo e guia. É a ele que nós temos que, de fato, seguir. Hoje nós vemos estarrecidos, né, o comportamento de alguns que nos entristece profundamente devido ao tamanho da intolerância com que aqueles que pensam diferente, como nós comentamos até agora. Então, quando você pensa diferente, há perseguição, há coações, agressões verbais, às vezes agressões físicas, principalmente em época de eleição, né? Gente, existe uma polarização que é muito ruim para todos nós. Não vai levar a lugar nenhum. Nós não temos que brigar por conta de política ou de político. Nós temos que nos unir pelo bem de todos. Então, alguns tentam impor as suas supostas verdades, como eu disse, desejando que o outro as aceite como absolutas e faltando, muitas vezes, com respeito, não agindo como, de fato, gostaríamos que agíssemos conosco. Então, os maus impulsos ou tendências provêm do quê? De um espírito ainda ignorante. Por isso, nós devemos nos aproximar de Jesus. Mas como que é essa aproximação? Aproximar de Jesus é aproximar daquilo que ele deixou. Porque ele deixou tanto a palavra, porque Jesus nada escreveu, ele tanto deixou a palavra e escreveram por ele, assim como ele deixou os seus exemplos.
Então, quando você vai ler lá as Escrituras, você vai ver exatamente como era o comportamento de Jesus. Então, de repente, você pensa, como será que Jesus agiria nessa circunstância? Como Jesus agiria nessa situação? Aí você vai começar a conhecer Jesus e saber o que de fato Jesus faria e tentar imitar, né? Imitar Jesus, seguir os seus passos. Agora, quem dele se afasta das leis de Deus, porque Jesus representa as leis de Deus, dedicando unicamente à vida material, a pessoa acaba o quê? Se embrutecendo. Age segundo a sua vontade irresponsável, pensando como se tivesse sido criado para a matéria. Mas nós não fomos criados para matérias, nós somos criados como seres espirituais que precisam da matéria. Então, não fomos criados aqui, nós somos criados para viver verdadeiramente na pátria espiritual. Mas, como espíritos, ainda temos necessidade de passar pela escola da vida na matéria. Então, o Espiritismo ele tem a mesma proposta de Jesus, a mesmíssima, porque Jesus foi mestre, e é assim que ele era chamado, e continua sendo nosso mestre. A sua proposta é pedagógica, assim como a proposta da doutrina espírita, tendo, na verdade, essa proposta, tentar, de alguma forma, despertar em nós o melhor que nós temos. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, porque o caminho é os seus ensinamentos, o caminho que ele também já percorreu, o caminho que ele conhece, porque ele foi criado como nós, ele foi criado simples, ignorante, hoje ele já faz parte da ordem crística, a verdade que ele representa, a verdade que ele traz como representante do Pai, e a vida, porque a nossa vida vai se modificando a partir dessa verdade que nós vamos vivenciando. Porque ninguém vai chegar ao Pai, ninguém vai construir o reino de Deus se não for através do amor e da caridade. Então, uma consciência culpada, o remorso, é sempre porta aberta à invasão da dor e do sofrimento, porque quando nós nos arrependemos daquilo que fizemos, né, trazemos conosco a culpa, de fato isso nos traz uma dor muito grande. Mas não é só isso. Nós abrimos espaço, abrimos caminho para a influência espiritual. Porque os espíritos estão à nossa volta, tanto os bons quanto os ruins, né? Os espíritos superiores como aqueles ignorantes. Os bons estão sempre aqui tentando nos inspirar na prática do bem, mas nem sempre damos ouvidos a eles. Às vezes damos mais ouvidos para os ignorantes, que colocam ideias negativas na nossa cabeça. Então, por isso que Jesus dizia, orar e vigiar para não cair em tentação. Então, a oração vai nos elevar para que nós possamos nos afastar dessas influências espirituais negativas, podemos dizer. Então, o remorso, nós podemos dizer que é como um processo obsessivo. Ele pode nos trazer desequilíbrio, transformando em nós doenças físicas e doenças psicológicas. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, ele afirma que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, quer dizer, é importante o arrependimento, é importante nós virmos nos arrepender, mas só o arrependimento não basta, diz Kardec, porque é preciso, muitas vezes, passar por expiações e por reparações daquele mal que muitas vezes nós fizemos. Então, bater o arrependimento é um passo importante para reconhecer o erro que eu cometi. Porém, só o arrependimento às vezes não basta. É preciso passar de novo por algumas expiações e algumas para que eu possa reparar aquele erro, né? Sentir às vezes na pele, porque isso é uma forma de aprendizagem. A dor é uma ferramenta de aprendizagem. Como eu disse, não é Deus que castiga, mas quando nós chegamos do lado de lá, que a nossa consciência se expande, né, nós percebemos quanto nós perdemos de oportunidade de fazer o bem, o arrependimento, muitas vezes, dos erros que nós cometemos, nós queremos voltar, muitas vezes, para a reparação desses erros. Nós pedimos, nós imploramos, muitas vezes. Então, somente através da reencarnação é que nós vamos, às vezes, reparar, inclusive, o próprio perispírito que ficou maculado.
Então, dependendo da atitude que eu tenho, daquilo que eu faço, eu acabo prejudicando o meu corpo, mas também posso prejudicar o perispírito. Então, alguma região do perispírito pode ficar lesionado. E somente através da reencarnação num novo corpo é que eu vou reparar aquela lesão que ficou no perispírito. Então, nós podemos dizer que as doenças, elas são efeitos, porque a causa ainda está em nós, enquanto espíritos imperfeitos que somos, porque tomamos atitudes equivocadas. Então, os desequilíbrios emocionais, que nós não sabemos lidar com as nossas emoções, então, os desequilíbrios emocionais podem trazer doenças que nós chamamos de psicossomáticas. Psique, mente, somático, corpo. Então, através do desequilíbrio da mente, nós podemos somatizar no nosso corpo através de doenças físicas. Então, eu posso vir, por conta do descontrole emocional, o remorso, por exemplo, eu posso trazer algumas doenças como ataque cardíaco, como úlcera, como gastrite, até doenças mais graves, como, por exemplo, o câncer. Por isso que nós temos que buscar eliminar de nós todo sentimento negativo, vigiar os nossos pensamentos, fazer o bem que devemos fazer, para que nós possamos ainda encontrar um pouco mais de paz nessa vida, apesar, né, da felicidade não ser ainda desse mundo. Então, o emocional desequilibrado pode trazer doenças psicológicas, como, por exemplo, um aumento de ansiedade. Por que eu digo um aumento de ansiedade? Porque eu duvido que exista alguém que não tenha ansiedade. Agora, existem graus de ansiedade, né? Existem aquelas ansiedades que a pessoa tem taquicardia, tem sudorese, tem tontura, tem pressão alta, às vezes a pressão baixa, oscilação, né, na pressão. Então, eu digo que pode aumentar aí uma ansiedade. Você pode ter um transtorno obsessivo-compulsivo, que é um TOC. Você pode desenvolver uma síndrome de burnout. Você pode desenvolver uma depressão. Né? E são doenças psicológicas. E a depressão, muitas vezes, quando você desenvolve, algumas pessoas, não são todas, algumas pessoas que têm depressão, às vezes a dor é tão grande, que ela acaba optando pelo suicídio. Porque, na verdade, ela não quer se matar. Ela quer matar a dor que ela está sentindo. Então, a depressão faz com que a pessoa sinta essa dor. Mas não são todas pessoas que têm depressão que, de fato, pensam no suicídio. São aquelas pessoas que são, digamos, que sentem diferente, porque ninguém sente igual ao outro. Então, cada um enfrenta a dor à sua maneira. Porque a dor é inevitável, né? Mas o sofrimento é opcional, cada um vai sofrer à sua maneira. Então, vejam aí a importância do livre-arbítrio com responsabilidade. Estando perturbados por uma causa qualquer, não importa a causa, nós perdemos o domínio do pensamento. E desde então não temos mais a liberdade, porque somos tolhidos dessa liberdade por nós mesmos. Nós acabamos perdendo a fé, nós nos desarmonizamos e perdemos também a harmonia. Porque é como se nós vivêssemos, quando trazemos esses sentimentos negativos, esses sentimentos ruins, né, e usamos mal o livre-arbítrio, que acabamos desenvolvendo muitos sentimentos negativos, nós vivemos numa prisão sem grade. Uma pessoa que tem raiva, por exemplo, que tem ódio, que até o nome é pesado, fala ódio, até ruim de ouvir e de falar também, ela não tem paz. Então, se ela não tem paz, ela é prisioneira desse sentimento, ela vive numa prisão sem grade. E também a autopunição, né? Tem pessoas que se punem, por quê? Porque cometeram alguma coisa, mas nós temos que entender que o remorso não é o caminho, nós temos que nos livrar do remorso, entender que como seres ainda imperfeitos, erramos, o importante é não cometer mais. Então a consciência acaba sendo carrasco de nós mesmos, e ela acaba nos trazendo o quê? Intranquilidade. Então alguns pensam que às vezes uma posição social que ocupa seria ali um obstáculo à liberdade de ação. Porém, há convenções e regras. Já pensaram se todo mundo que tem uma posição social pudesse fazer qualquer coisa? Não, nós temos regras, nós temos leis a serem cumpridas, porque senão vira a casa da mãe Joana, né? Cada um faz o que quer. Não, nós temos que cumprir essas regras, essas leis,
Os homens, nós temos as leis de Deus, mas nós temos a lei dos homens. Você já pensou se no trânsito não tivesse lei? Você já pensou se você pudesse fazer o que quisesse? Não pode. Né? Então, nós temos que respeitar também a lei dos homens. Não é porque você tem uma posição social, você tem um cargo, digamos assim, eu posso fazer qualquer coisa, eu estou livre disso. Mas tem pessoas que pensam assim, tem pessoas que dão carteirada. Coloca a carteira, você sabe com quem você está falando, né? Isso daí é um orgulho muito latente. Então, quando agimos dentro das regras, é porque temos uma consciência responsável. Por exemplo, na minha casa, eu vou escutar música, eu não vou botar música no último para incomodar o vizinho. Eu estou dentro da minha casa, mas a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Então, essa é a consciência que temos que ter e essa é a responsabilidade que temos que ter. Então, no planejamento reencarnatório, nós fazemos muitas escolhas. Então, tanto de provas quanto de expiações, que vão nos ajudar a aprender e evoluir, como eu disse, através da dor. Então, muitas coisas que estão acontecendo conosco são escolhas que nós fizemos, de vidas passadas e também dessa vida, porque nós vivemos, a nossa vida é feita de escolhas. Então, muitas coisas que nós estamos passando têm a ver, de fato, com aquilo que nós estamos fazendo. Às vezes, nós ansiamos, quando estamos na espiritualidade, a escolher algumas provas mais difíceis, mas Deus sabe o que nós conseguiremos fazer ou não. Às vezes, queremos algo mais, mas Deus só coloca aquilo que, de fato, nós temos condições de cumprir. E, mesmo assim, tirando muita coisa que nós poderíamos, pedir, ou às vezes pedimos, nós ainda não conseguimos realizar tudo aquilo a qual prometemos. Então, mesmo quando nos parece que as coisas não vão muito bem, as coisas não estão dando muito certo, nós temos que ficar atentos, porque as oportunidades estão aí. Às vezes o trem passa e nós perdemos, mas não nos preocupemos, porque outro trem virá. As oportunidades sempre virão. Por quê? Porque Deus é Pai. Deus nos ama. Nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder a esperança. Lembrando da importância de seguirmos ao Cristo. O homem que cumpre o seu dever de forma consciente, buscando amar tudo o que Deus criou, tanto a sua criação quanto as suas criaturas, está despertando a sua própria consciência. Veja, nós temos que cuidar não só de nós, cuidar de tudo que está à nossa volta, dos nossos irmãos, mas também cuidar do planeta, porque esse planeta ao qual vivemos, Deus nos deu e somos seus herdeiros, então nós temos que cuidar disso tudo. Então, quando essa consciência desperta, ela nos direciona para o bom caminho, assegurando-nos de que, ao não fazermos nada contra o nosso irmão, não fazermos nada contra alguém, excepcionalmente, uma satisfação íntima acaba, né, nos tomando, porque nós temos a consciência que nós não transgredimos uma lei de Deus. Ou seja, nós não transgredimos a moral, nós não transgredimos nada que eu possa aí ficar com a minha consciência, digamos, pesada. E assim, se assim procedermos, estaremos no caminho para nos tornarmos homens de bem, agindo de acordo com os compromissos de nossa consciência responsável e exercendo o livre-arbítrio consciente. Nós não podemos esquecer disso, nós temos livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio tem que ser agido de forma consciente, com responsabilidade. Então, o despertar da consciência é agir conforme os princípios cristãos ensinados pelo grande mestre da humanidade. Quem é esse mestre? É Jesus. Então, vamos despertar as nossas consciências, mas despertar as nossas consciências para o bem, porque, de fato, nós viemos para dar os bons frutos, sermos os discípulos do Cristo. Não esqueçamos disso, seguir os seus passos, seguir os seus caminhos. Que a paz do Cristo possa estar com todos, hoje e sempre. Agradeço a companhia de todos que estiveram conosco essa noite, e eu vou convidá-los à oração, para que possamos encerrar essa noite de bênção, né, que Deus derrame as suas bênçãos sobre todos nós. Então, vamos lá, meus irmãos. Elevando os nossos pensamentos, agradecendo ao nosso Pai por tudo, agradecendo pela vida, agradecendo pela oportunidade, agradecendo por poder estar
conhecendo e nos aperfeiçoando cada vez mais nesses ensinamentos que o Mestre nos deixou, nos aprofundando cada vez mais, que esses ensinamentos possam tocar os nossos corações, para que possamos fazer o melhor possível, para ajudar cada vez mais a humanidade. Nós não podemos mudar o mundo, como eu costumo dizer, mas podemos dar condições para que o mundo mude, através da mudança de cada um de nós, através do exemplo que cada um de nós deve dar, do bom exemplo, e que os espíritos amigos possam estar sempre ao nosso lado, nos inspirando na prática do bem. E que a paz do Cristo possa estar em nossos corações, hoje e sempre. Uma boa noite a todos.